Nós temos novamente a oportunidade, cada domingo, Deus tem nos dado, concedido esse tempo para servi-lo, reunidos congregacionalmente. Alegrei-me quando me disseram, o salmista se expressou no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E nós nos reunimos para cultuar, para bendizer, para louvar o Senhor. Deixa eu tirar esse som aqui. Todos acostumados a não ter som no celular, e quando aparece o som é estranho. Na próxima terça-feira, nós estaremos no programa Comunicações da Palavra, vindo uma vez mais, depois, essa já é a terceira ou quarta vez que eu vou me entregar ao ensino do Salmo 23. Dessa vez é eu, você e o Salmo 23. A primeira vez que eu me entreguei ao ensino do Salmo 23 foi maravilhoso, foi muito bom, porque a Esther só tinha 3 anos de idade. E ela gravou para nós o que nós iremos ouvir por tantas vezes agora, nesse momento da apresentação a partir das terças-feiras, é ouvir a Esther com 3 anos de idade recitando o Salmo 23. A voz de 3 anos que não existe há muito tempo. Vamos pegar também a gravação para os dias atuais, como é diferente, né? Mas um tempo de nada mais, nada menos do que da primeira vez para essa vez agora, 23 anos depois. Da primeira apresentação, 23 anos depois. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Imagino a criança de 3 anos dizendo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós vamos começar com o artigo O, para um tempo, aproximadamente, sei lá, 1 ano, para então terminarmos na palavra dias. Mas eu creio que vai ser um tempo sobremodo muito acolhedor da palavra aos nossos corações. Amém? Então, toda terça agora, tomando o lugar do profeta Abacuque, eu, você e o Salmo 23. Uma música, a recitação, e vamos tentar até trazer as ovelhas também, né? As ovelhas animais, para esse tempo nosso. Eu estou ensinando, nós estamos estudando sobre a sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. O texto base é Tiago 3, de 13 a 18. Nós estamos apenas na introdução, para depois o desenvolvimento na epístola de Tiago. Eu estou trazendo para a nossa compreensão fatos, 3 fatos sobre a sabedoria de Deus, que ela é espiritual, revelada em Cristo e focada na eternidade. E para essa noite, a sabedoria de Deus focada na eternidade. A princípio, o texto de Tiago, então, capítulo 3, os versículos 13 a 18. E depois nós vamos nos textos próprios sobre a sabedoria de Deus focada na eternidade. Tiago capítulo 3, de 13 a 18, esse texto nosso, texto base. Todos quantos forem encontrando o nosso texto para leitura, você vai fazendo aquele exercício de desapego, por alguns instantes só. Desapega um pouquinho do seu assento,
E nós vamos ler Tiago 3, de 13 a 18. Hoje o assunto nosso é a sabedoria de Deus focada na eternidade, que é no aspecto escatológico. O texto começa com a indagação: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém. Graças te damos, Senhor Deus, que a leitura feita deste texto venha sentar nos nossos corações este fato que há uma sabedoria deste mundo animal, terrena, diabólica. Mas há uma sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Ela é espiritual, ela foi revelada em Cristo, no plano de salvação, mostrando que a cruz é a expressão máxima da sabedoria do Deus bendito, sendo este fato loucura para o mundo. Mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Senhor Deus, graças damos por este momento, por essa reunião, pelos cânticos congregacionalmente que foram entoados. Nos ensine cada vez mais, Senhor, nos capacite a te louvar, a te bendizer com todo o nosso ser. Amém, Jesus. Nos ensine, Deus, a valorizar intimidade, proximidade, comunhão com o Senhor, com o povo do Senhor, num momento como este. Derrama, Deus, a graça sobre todos aqui e também na transmissão, Senhor. Não temos ideia de quantos estão na transmissão e nem quantos serão alcançados com esta mensagem, com este ensino, com esta palavra. Fala conosco, Deus, que eu seja apenas instrumento, que tenhamos a direção e obra do Santo Espírito, nos capacitando, conduzindo o nosso pensamento na palavra do Senhor. Pai bendito e eterno, também temos aqueles nomes, Senhor, perante o altar que mencionamos. Alguns agora e outros no término da nossa reunião, do nosso culto. Mas cremos no agir do Senhor, na vida da Denise Maria, na vida também do Paulo Napolitano, no tocante à obra de salvação, meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique, também lembrando a Deus, a irmã Inês, aguardando cirurgia, orando pela saúde e recuperação da irmã Marta Joy, orando pela irmã Nancy, que também venha ser despertada e alcançar a condição de reunir-se conosco para termos juntos uma comunhão na presença do Senhor. Pai Todo-Poder, Luiz Antônio e a sua família sejam alcançados para Cristo, de maneira que venham desprender-se de qualquer
situação contrária que agora vivem da palavra do Senhor. Que haja rompimento com a falsidade religiosa e venham para o conhecimento da verdade. Amém. Por tudo, ó Deus, damos graças e oramos nesse momento no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. A sabedoria de Deus focada na eternidade. Escatologicamente, a sabedoria de Deus tem esse foco. Ela possui um foco escatológico. Leva-nos para os acontecimentos, não apenas do plano futuro, mas que levam-nos para a eternidade. Então, ela possui um foco escatológico, ou seja, voltada para a eternidade. Ela está profundamente ligada à eternidade. E por que a sabedoria de Deus está profundamente ligada à eternidade? Você vai entender que a sabedoria de Deus, ela transcende, ela vai além da lógica passageira, a compreensão humana passageira desse mundo. Ela aponta para propósitos que duram para aquilo que é eterno, leva-nos à compreensão que não tem fim, nunca vai acabar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. 1 Coríntios 2, 7. Na verdade, lá no capítulo 2 da carta aos Coríntios, lá no versículo 4, Paulo faz a igreja em Corinto entender que a palavra e a pregação do Evangelho que ele apresentou-lhes, ao pregar-lhes a palavra de Deus, ao pregar-lhes o Evangelho, ele vai dizer no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria o quê? Humana. Mas em demonstração de espírito e poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ela é misteriosa, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então nós temos a origem e a natureza da sabedoria. Provérbios, olha que outro texto também interessantíssimo, Provérbios 8, 23. Capítulo 8 fala de Provérbios, fala sobre a sabedoria. Provérbios 8, Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 8, versículo 23. Aqui é o chamado da sabedoria, o texto de Provérbios 8. E aqui vem a origem da sabedoria, o versículo 23. Vou pegar o versículo 22. O Senhor, 22, 23. Provérbios 8, 22, 23. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida.
desde o princípio, antes do começo da terra. E aí nós temos este fato da sabedoria de Deus, a origem, a natureza dela, ela é eterna. Então a sabedoria de Deus, ela é focada na eternidade. E ela leva-nos a entender o contraste entre o que é passageiro e o que é eterno. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18 de 2 aos Coríntios 4. O versículo 17 fala de uma situação de tribulação nossa que Paulo definiu aqui como leve e momentânea tribulação. Essa leve e momentânea tribulação que Paulo se refere na vida cristã, ele diz: produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então o contraste entre o passageiro e aquilo que é eterno, e a Bíblia ensina-nos como povo de Deus, pela fé, a olhar, a enxergar de um plano que é futuro à eternidade. Agora, toda a nossa situação vivida é passageira, é momentânea. Vai chegar um dia que ninguém vai precisar se preocupar com o seu organismo, com o problema do envelhecimento que vai tornando-nos deficientes, falhos, fracos. Quanto mais você envelhece, mais a sua visão necessita de recursos. Quando eu consultei, a última consulta agora das vistas, com o oftalmologista, ele já deu uma examinada geral. Eu falei: doutor, como é que estão as coisas? Tirando o astigmatismo, a miopia. Eu falei: tá bom, tá ainda bem. Aí eu até mencionei, falei, eu chegando com aquela visão que Moisés chegou, para mim já estaria ótimo, né? Moisés com 120 anos, podendo enxergar uma boa visão a terra prometida. Aí foi um momento interessante, porque aí eu descobri que o médico também conhece a palavra de Deus, né? Através desse momento. Mas nós não teremos problema, aqui agora é passageiro. Mas enquanto nós estamos aqui no que é passageiro, essa sabedoria de Deus focada na eternidade tem para trabalhar conosco a nossa visão espiritual, não a visão física, mas a espiritual, para você ir além desta vida. A Bíblia é clara em nos preparar para a eternidade. Desde o momento que você vem ao conhecimento de Cristo, você está numa vida de trajetória rumo à eternidade. Amém? Amém. Ou você não está indo para a eternidade com Cristo, que é muito bom. Não, nós estamos indo para a eternidade. De vez em quando eu falo para Deus: Senhor, que saudade daquele irmão que o Senhor me fez conhecer e com ele conviver momentos abençoados na presença de Deus. Eu lembro dele, ele falava: pastor, ausente do corpo, presente com o Senhor. Já nos seus mais de 90 anos. Mas chegou o momento dele dar o último suspiro e partir para a eternidade. Ele tanto mencionava sobre a ida para a eternidade. Se Cristo logo não voltar,
mais alguns anos, eu e você iremos dar o último suspiro. E na menor fração de tempo possível, iremos partir para a eternidade. É o que nos ensina Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Então, depois dessa vida, há uma eternidade. Aos 11 anos de idade, 12, eu não gostava nem de pensar sobre isso, porque eu não tinha sequer noção do que iria acontecer comigo. Eu estava no terreno, no campo, vivendo a realidade, desconhecer a verdade da palavra de Deus. Eu não tinha certeza, não conhecia Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu estava perdido, morto em delitos e pecados. E nessa situação, eu vivi frente a frente com a morte. E no meu grito de clamor eu disse: Senhor Deus, morri. Mas não morri pela graça e misericórdia dele. Ele me deu a oportunidade de vir ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Salmo 90, versículo 2. Essa questão da eternidade com Deus. Salmo 92 é um salmo de Moisés, eu acabei de falar dele agora. Salmo de Moisés. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E a sabedoria de Deus é algo eterno, tal como Deus é, e ela é focada na eternidade. Quando nós dizemos que a sabedoria de Deus é focada na eternidade, envolve trazer a nossa compreensão que todo o plano e propósito de Deus, ele alinha não apenas para o tempo presente agora, mas para a eternidade. Comigo e com você. Não é algo apenas do momento do hoje, do tempo presente, indo para o tempo futuro. Mas é, além disso, indo para a eternidade. Então, quando eu passo a entender que os planos de Deus para a eternidade, diz respeito que Ele faz tudo, pensando não só no agora, mas no para sempre. Quer uma palavra para a eternidade? Johnny, entenda, eternidade é para sempre. Não vai ter fim. Algo que não acaba. Deus não olha só para o hoje. Ele pensa no futuro que nunca acaba. E o plano dele é para a vida toda e depois dessa vida. O plano dele, a sabedoria dele focada na eternidade, vem para nossa vida agora e para todo o sempre. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Hoje você vai exercitar, abra a Bíblia, não é? Eclesiastes está depois de Provérbios e antes de Isaías. Eclesiastes 3, 11. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o quê? O mundo. A eternidade. Tem versão que fala a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós entendemos em Eclesiastes 3:11 que Deus tem um tempo certo para cada coisa. E colocou no ser humano
um desejo que vai além desta vida. Já percebeu que no ser humano, ele concebe muito facilmente este fato, que depois de você dar o último suspiro, alguns chamam até de andar de cima, como se fosse um novo estágio. Deus colocou no coração do homem este fato. Então Deus trabalha o seu conhecimento vindo para nós agora, da sabedoria dele, que é espiritual, nós entendemos sobre isso, revelado em Cristo, porque Cristo é poder e sabedoria de Deus, e a cruz é a expressão máxima da sabedoria de Deus. Você viu comigo a semana passada o amor, o poder, a justiça, a obra realizada por Cristo, e esse foco dela ser focada na eternidade, não é algo só de Deus, que envolve só Deus. Não, vem para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, porque Deus quer que nós, na prática, valorizemos isso, com ações que Ele colocou na palavra dEle, já já nós vamos tocar. Efésios capítulo 3, versículo 11. Efésios 3, 11. Aí você tem Gálatas, depois de 2 aos Coríntios, depois de Gálatas, Efésios. Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 11, porque no versículo 10 vai aparecer o que nós estamos estudando. De Efésios 3, 10 e 11. Olha que Paulo está falando aqui do mistério, que ele recebeu a revelação de trazer ao conhecimento na palavra de Deus a respeito de algo que nem passava pelo pensamento do pessoal do Velho Testamento. Este momento da igreja, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, nós estamos vivendo a época da dispensação da graça e a época da igreja. E Paulo revelou esse mistério, para que agora, pela igreja, veja bem, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. São passagens sobre a eternidade, planos de Deus. Não é do momento agora. Deus, antes da fundação do mundo, já no seu plano eterno, bem adiante, no futuro, já contemplava esta época, este momento. Algo bem distante. Imagine agora mais distante ainda. Deus já tem lá na frente tudo já designado, marcado, indicado, porque Ele tem um eterno propósito. Dentro da sabedoria dEle, Ele age assim. E agora aquele texto, é interessante que as ações de Deus não acontecem por acidente. Tudo faz parte de um plano, de um propósito. E é plano traçado desde antes da criação. Tá? E envolve a minha, a sua vida, nos envolve. Não é algo distante, longe, fora de possibilidade alguma de você se aproximar. É algo que Deus quer que tenhamos intimidade no nosso relacionamento com Ele. Até porque Ele vai dar ordem para nós envolvendo sabedoria, para que cumpramos, que nós precisamos entender que aquela ordem é possível partindo do conhecimento de Deus na sua palavra, nesse sentido. Agora aquele texto que faz a gente até, não vou dizer perder o fôlego, mas é um texto que é um momento que Paulo suspira diante do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo... Está o 33 aqui, mas antes do 33. Romanos 11. Romanos está depois de Atos.
Romanos 11, eu vou do versículo 33 ao 36. Aqui é a exaltação da sabedoria de Deus pelo apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo Romanos 11, onde ele fala sobre Israel, o remanescente de Israel, onde ele traz uma palavra profética a respeito do que Deus irá fazer com Israel, profeticamente falando. E quando chega no versículo 33, Paulo suspira. Cada palavra aqui é importante. Ó profundidade tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem é que ensinou Deus? Ninguém. Ele tem toda a sabedoria. Ele tem todo o conhecimento. É uma profundidade, Paulo diz aqui, de riquezas. De vez em quando eu fico observando o ser humano impressionado com feitos, com obras que parecem descrever beleza, riqueza, imponência. Imagine o que esperar de uma contemplação daquilo que vem de Deus. Pode dizer, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, o conhecimento de Deus. Quão insondáveis. Não dá para você ter por completo as ações de Deus, a maneira de Deus tratar a mente de Deus, a sabedoria de Deus. Está muito acima, além, para que eu e você tenhamos um entendimento humano completo. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, versículo 34, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aí vem o versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são dele. A igreja é dele. É por ele. E é para ele. Todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Está percebendo o foco na eternidade? A sabedoria de Deus, ela é focada na eternidade. Deus, na sua sabedoria, focada na eternidade, trabalhando sabedoria conosco, para que eu e você tenhamos um foco na eternidade também. Temos que focar na eternidade. A sabedoria de Deus, focada na eternidade. A sabedoria de Deus é vista como um atributo eterno e perfeito, que é loucura para o mundo, mas esse atributo eterno e perfeito que orienta o homem e mulher de Deus a viver com foco na eternidade, por meio daquilo que nós temos sempre destacado, da inerrância da Bíblia. A palavra de Deus, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E refrigera. Sabe o que quer dizer a expressão refrigera a alma? Restaura a alma. Restaura a alma. Lá em 2020, eu estava numa série de mensagens do Salmo 19. Ela restaura a alma. A nossa alma precisa de restauração. Amém. Então, o homem e mulher de Deus, tendo esse atributo eterno e perfeito, que é a sabedoria de Deus, oposta
ao mundo, loucura para o mundo, mas para mim, para você, é a sabedoria que vai nos orientar a ter um foco na eternidade. Você quer ver um versículo que você passa tantas vezes por ele, e ele é foco na eternidade. Colossenses 3:2. Quer ler lá? Vamos ler Colossenses 3:2? Colossenses 3:2 tem um foco na eternidade. Colossenses 3:2. Está depois de Filipenses. O que diz Colossenses 3:2? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas por que eu devo pensar nas coisas que são de cima e não são da terra? Esse versículo está completando um outro versículo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Versículo 1. Buscai as coisas que são de cima. Onde é que deve estar o pensamento, as ações do povo de Deus enquanto aguarda Cristo voltar para o segundo advento de Cristo? Nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Ou seja, buscar, no versículo 1, as coisas que são de cima. Por que eu e você devemos atentar e buscar para as coisas que são de cima? Quem é que está em cima, sentado à destra de Deus? Cristo. É isso que Deus quer que façamos, eu e você. Aí quando você disser assim, tal pessoa é uma pessoa que está recebendo sabedoria de Deus. E aí você vai olhar, mas peraí, essa pessoa está buscando as coisas que são de cima? Essa pessoa está pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra? Como está a atenção dessa pessoa em relação à eternidade? Ela já vive a realidade que ela está indo para a eternidade? Que a vida aqui agora é passageira? Que não é para você acumular bens materiais? Essa sabedoria de Deus, ela define o valor supremo das coisas celestiais sobre as passageiras. Está me entendendo? A sabedoria de Deus, ela define o valor, a sabedoria de Deus focada na eternidade. Ela define o valor supremo das coisas celestiais sobre as passageiras. Então você tem, de um lado, as celestiais e as passageiras. E o valor está nas passageiras. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, até acho que o 21 ou 22. Mateus 6. Mateus capítulo 6. XIX. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Isso aqui é conhecido nosso, esse texto, não é? Já conviveu com esse texto. Não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouro na terra. Vamos lá. Na carne, na ganância do ser humano, o que ele mais quer? Fala a verdade. Até as igrejas. Você quer ver uma coisa? Acreditam que igreja bem sucedida, o chamado pragmatismo secular, sabe? Sabe o que é pragmatismo secular? É você julgar o valor da fé cristã pelo sucesso visível. Então a pessoa fala assim, eu acho que eu vou para aquela igreja tal, porque tem... Nossa, quanta gente vai lá? É uma igreja de status. É o pragmatismo secular.
há uma rejeição a esse sistema. Mas vamos pintar a nossa igreja de preto, porque depois que eles pintaram de preto a parede deles lá, tá assim de gente. É pragmatismo secular. Usa o método, os fins justificam os meios. Mas aquela igreja lá, o pastor quando prega, tem gente que cai pro chão. Mas que poder! Vamos trazer isso para nós aqui também. Isso é pragmatismo secular. Muito dinheiro. Mas, quando você vê a canalização dos recursos, olha lá, não ajunteis tesouro na terra. Por que Jesus está dando uma ordem para não ajuntar tesouros na terra? Porque o coração do ser humano tem a tendência a juntar tesouros na terra. Parece até aquela ilustração do fazendeiro que chama um indivíduo e fala para eles: tá vendo essa área aqui? Olha lá, tá vendo lá, bem longe lá. Tudo isso aqui é meu. Aí o servo de Deus falou para ele: olha para cima. Tá vendo tudo isso aí em cima? É para quem está em Cristo. Amém. Eu tenho que falar isso para mim, não ajunta tesouro. Nós temos uma tendência de acúmulo. Como é difícil abrir mão de algo que você tem, né? Você pega até um amor. Eu tenho um carinho com as minhas coisas. Um dia eu parei e fiquei pensando: peraí, para quem irá tudo que eu tenho e daqui a pouquinho não levarei comigo? Ninguém leva nada. Eu até falei para minha esposa essa semana: a salvação é pela graça. Salvação pela graça. Galardões pelas obras. Sabia disso? As recompensas, as coroas queremos colocar diante do Senhor. E a Bíblia fala de mansões celestiais. Então não é apenas um fato de você estar indo para a eternidade. Mas já pensou como será a eternidade para você? Como será a eternidade para você? Baseado aqui, ó. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no... Não é para você ajuntar tesouro no céu quando você chegar lá, não. Isso, meu amor, é agora. É a palavra de Deus. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque eu e você devemos ajuntar tesouros no céu. O versículo diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estar na palavra, buscar as coisas de cima. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tem tempo na palavra. Alguns vão para as novelas nem sei o que passa nas 8 horas na televisão. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu? Jair perguntou para o Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Diante dos conflitos, das crises, sejam climáticas ou de qualquer outra ordem, não sabem como se aproximar de Deus e alcançar a manifestação da graça dele. Onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o vosso coração. Eu estava fazendo o nosso arquivo missionário, quando comecei a falar sobre o Brasil, a segunda maior força missionária do mundo. E quando você entra para analisar como está sendo o trabalho missionário na questão de contribuição financeira, muitos estão fazendo a obra
com sustento próprio. Você sabia disso? Estão trabalhando e ao mesmo tempo, no campo onde estão evangelizando, estão fazendo a obra. Agora imagine para você, como que será isso na eternidade? É trabalho dobrado, igual o apóstolo Paulo. Não é fácil. Ainda bem que Paulo disse assim, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus. É claro que precisa existir, haver e acontecer uma tal manifestação da graça de Deus sobre estes que estão se autossustentando no campo missionário do Brasil. São brasileiros, amados, que estão lá fora trabalhando. Quanto Deus tem te dado a graça de envolver nas coisas que diz respeito a ajuntar tesouros no céu. Orar pelos perdidos. De vez em quando eu olho para onde eu estou e digo, Deus, quantas pessoas estão aqui sem Cristo? E o que eu tenho feito para alcançá-las? A minha esposa estava falando para mim. O que as pessoas falam para você? Quando você vai nos lugares? Eu estava assistindo o quê? Teu marido, não é isso? Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Amém. Enquanto a porta está aberta, Paulo disse, quero manifestar a palavra como me convém manifestá-la. Devemos entender que a sabedoria de Deus é focada na eternidade, e se queremos ter essa sabedoria, iremos desenvolver o aspecto da eternidade. Onde estiver o vosso coração, vai estar o seu tesouro. Onde vai estar? O que eu falei? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, vai estar o seu coração. Você quer ver? É tão importante. Nós falamos, nossa, eu preciso de sabedoria. Eu quero ter sabedoria. E quando você começa a pensar na questão da sabedoria, você tem que entender que a sabedoria de Deus, ela é espiritual. Você precisa ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai ter essa compreensão. Ela é revelada em Cristo. Você volta para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Relaciona a sua pessoa com Cristo, no amor dele por você, no poder dele acontecendo na cruz, para trazer a libertação para você, a justificação divina para declarar você justo, sendo a cruz a expressão máxima da sabedoria de Deus, e você vem para o fato que a sabedoria de Deus ela é focada, ela é escatológica, é agora indo além para a eternidade. Ela te leva a considerar a eternidade, o plano eterno do Senhor. E aquilo que agora é passageiro, você passa a lidar com aquilo que é eterno com aquilo que é passageiro. Você passa a entender que você tem que pensar nas coisas que são de cima. Você tem que buscar as coisas que são de cima. O interessante é que o Senhor Jesus, a quem nós servimos, ele encontra assentado à destra do trono de Deus. Aguardando o momento que ele virá. Ele está em cima, no alto. Como salmista, né? Lá no Salmo 73, 25. Vamos lá, rápido, estou quase concluindo hoje à noite. Salmo 73, 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha que versículo. Precisamos colocar os nossos olhos na eternidade. Colossenses 4:5.
Colossenses 4, 5. Mais 2 textos, eu creio, nós vamos encerrar. Colossenses 4, 5. Andai com sabedoria. Para os que estão de fora, remindo o tempo. Andai com sabedoria. Colossenses 4, 5. Andai com sabedoria. A semana que vem eu vou pregar sobre o legado de um pai. Aliás, eu até comecei esse assunto, porque a semana que vem eu tenho que pregar sobre o legado de um pai. E então, o legado de um pai, o que um pai pode deixar de grande valor para o seu filho? É o pai Salomão. O que Salomão vai deixar de legado para o seu filho Roboão? Aquilo que mais destacou a vida de Salomão, que foi receber de Deus sabedoria. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Efésios está depois de Gálatas. Efésios 5, 15. Efésios 5, 15, 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, sem entendimento, mas como Sábios. remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós precisamos ter a compreensão e entendimento da sabedoria de Deus, que é contrária à sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é guiada pela razão humana, pecaminosa, decaída, perversa, centralizada no egoísmo, e é considerada por Deus loucura. E a sabedoria de Deus é espiritual, revelada em Cristo e focada na eternidade, trazendo para nós prioridade de valores, onde aprendemos a investir nossa vida naquilo que tem valor eterno, como o reino de Deus, salvação de almas, e não apenas um sucesso material ou imediatista. Essa sabedoria de Deus também leva-nos à perseverança nas provações, porque há um entendimento do projeto divino que transcende, vai além da nossa vida terrena e nos dá esperança e força para enfrentarmos os sofrimentos, confiando que há um propósito maior. E no céu toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. E levando também a decisões alinhadas às Escrituras. Somos encorajados a buscar a orientação da Bíblia para as nossas escolhas diárias, pois a palavra de Deus é vista como a expressão da vontade eterna e sábia de Deus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esta Bíblia, a palavra de Deus, é a sábia palavra do Senhor Deus. Amém? Amém. O seu relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus, vai não só mudar, mas transformar a sua vida. Eu já cheguei à conclusão que eu preciso de Bíblia, se possível, todo momento. Todo momento eu preciso da palavra. Aquele fato assim, não sejais inquietos por coisa alguma. Passou meia hora, eu estou inquieto por alguma coisa. É tão fácil ficar inquieto, solícito, perturbado, né? Preocupado. Sai alguém da sua casa, demora para voltar, você está preocupado. Se aconteceu alguma coisa? Oração. Deus, que eu posso descansar.
preocupado com o amanhã. E vem essas previsões assim, ó, vai acontecer tal coisa, você já ora. Vai ter vendaval, você ora. Entrega diante do Senhor. Entrega. Mas igual aquela senhora, não é? Que o tornado passou na frente da casa dela, mas não passou na casa dela. Passou na frente, ela viu. Mas ela estava em oração. Ela estava em oração. Meu Deus, nosso Deus, Ele é fiel. E nos chamou para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos e temos o melhor cuidado. Gente, que maravilha. Melhor proteção. Eu falo com Deus, eu conto os problemas, dificuldades. Melhor do que contar alguma coisa para uma autoridade humana é você falar com Deus. Você já imaginou? O dono do ouro da prata que controla tudo. Eu falo para ele, Senhor, está assim, assim, assim. Toma providência, está nas tuas mãos. E eu vou fazer, sabe o quê? Descansar à sombra do Onipotente. Amém? Descansar. Deus e Cristo tudo faz bem. Amém? Jesus Cristo foi declarado pelo apóstolo Pedro em Atos 10:38, o qual andou fazendo o bem. Amém. Coloquemos-nos em pé. Semana que vem, então, o legado de um pai. Lá em Provérbios capítulo 4. Já vamos lendo Provérbios 4. Leia Provérbios 4, tá? Dá uma lidinha em Provérbios 4. Vamos falar sobre, continuar na sabedoria. Aí nós vamos ter um texto de Provérbios 4. O legado de um pai. Tiago nos ensina, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E muitas vezes no sofrimento, quanto mais você for sensível e estiver sofrendo, mais perto do Senhor você estiver, é um momento de Deus tratar conosco de uma maneira diferente. A sensibilidade. Vigiai e orai. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas nós precisamos de vigilância. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, Senhor Altíssimo. Eu sempre estou sendo agradecido ao Senhor pelo poder, pela autoridade da palavra do Senhor, vindo para este púlpito, para ser pregada e ensinada. Eu sou apenas instrumento, a Deus. Obrigado por cada devoção da palavra, por cada ensinamento que vem para confrontar, trabalhar o nosso ser, nos tirar do comodismo, da indiferença, do distanciamento, para que possamos chegar mais perto do Senhor, para que possamos ter verdadeira comunhão com o Senhor momento a momento da nossa vida, tornando o Senhor o nosso melhor amigo, nosso Deus de refúgio, de fortaleza, de amparo, de livramento, de segurança. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Pai eterno, também lembro nesse momento de oração a missionária Angélica, Deus. Tem sido maravilhoso orar por esta tua serva, crendo que tudo o Senhor faz bem e tudo tem um propósito. E a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não dá para tentar nas coisas apenas que vêm, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E o Senhor quer que tenhamos o nosso
foco na eternidade, porque estamos indo para a eternidade com Cristo. Oramos também, ó Deus bendito, colocando no altar do Senhor a irmã Cláudia, temos clamado em favor da sua vida espiritual, emocional e física, Deus. Que haja fortalecimento na vida dela, Pai. Orando também, ó Deus Altíssimo, pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, por aqueles que são entes queridos dos nossos amados e que necessitam serem tocados, confrontados pelo Senhor, para o conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, continue cuidando do nosso povo, cuidando da obra aqui, ó Deus, do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Glória, pois, eternamente ao Senhor, o Deus de toda sabedoria, o Deus de todo conhecimento. Perdoa-nos, ó Deus, o quanto temos sido nessos, tolos, indiferentes e descuidados da sabedoria do Senhor, que é espiritual, revelada em Cristo e focada na eternidade. Nos ensina, ó Deus, a juntar tesouros no céu. Nos ensina, ó Deus, a buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado, à destra do Senhor. Nos ensine, Deus, a pensar nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo com o Senhor. Trabalhe isso em nossa vida, Deus. Que as coisas passageiras, temporais, momentâneas, não venham tomar o lugar das celestiais, das eternas. Oramos esse momento, em nome de Cristo Jesus, bendito e eterno Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Semana, assentai-vos, nosso pessoal aqui.